Salve, salve, galera. Salve, salve. Gravando aqui mais um Nada Necessário podcast. Meu nome é Evans Viana. Eu sou o Carlos André. E hoje a gente tá aqui com um convidado especial que... Muito prazer, cara, a gente tá te recebendo aqui. O nome dele é Jorge Luiz. Isso aí, Jorge Luiz. Primeiramente, eu quero iniciar aqui pedindo a bênção e a permissão pelo dia de hoje, que é Oxalá, né? Nós que somos das religiões de matrizes africanas, nós saudamos os orixás por cada dia, mas compreendendo que todo dia, toda hora é dia de orixá para quem vive a prática da religião de matrizes africanas. Pedir licença também ao meu pai Omolu, que é o senhor da minha cabeça, né, por ter me dado a oportunidade de ter chegado até aqui, de conhecer pessoas assim como vocês, e pedir ao Molu, que é o Senhor, que dá a cura, que possa curar todos e todas nós, né, não só desse processo e desse problema pandêmico que hoje o Brasil passa, o mundo também, mas que ele nos livre, né, de tudo que é de mazela, enquanto doença, seja do nosso corpo, seja do nosso espírito, seja da nossa mente. Que assim seja por tudo sempre. Eu sou Jorge Luiz mais uma vez. Eu sou formado em serviço social, né, no curso de serviço social. Que legal. Sim. Há 20 anos eu sou um bandista. Há apenas 4 anos eu sou zelador de santo de Umbanda. E há 8 anos, dentro desses 20 anos, eu sou iniciado ao culto dos orixás, que é o culto no candomblé. Então, esse é um pouco do Jorge. Sou residente do Residencial Jacinto Andrade também. Mora aqui pra cá. Estou passando uma temporada ali por conta de um processo que nós estamos fazendo, mas logo, logo a gente está de volta. Que legal, cara. Isso aí. Desde já entrou, começando logo, eu queria já pedir perdão caso eu fale alguma coisa porque assim, eu e meus avô-Nilson, a gente vem do meio evangélico. A gente cresceu praticamente, foi a nossa adolescência até recente. Então a gente não tem tanto conhecimento dessas questões de religiões de matriz africana, e como a gente não conhece, né, eu acho que a mãe de todo preconceito é a ignorância. Então, pode ser que a gente fale alguma coisa que não... Por exemplo, quando eu falei com um amigo meu que eu estava atrás de alguém que representasse essa religião de matriz africana, tal, e eu falei com ele, e eu falei para ele, eu perguntei para ele se ele conhecia alguém tal que representasse, porque você é do candomblé, só que ele não era do candomblé, ele era do... Meu Deus. Umbanda. E isso meio que foi uma falha minha, né, na hora de eu não saber exatamente o que era. Porque questão de a gente desconhecer, né, a gente acaba se tornando ignorante. E é basicamente o que a gente quer desmistificar aqui. A gente quer conversar, quer entender, né, porque a gente precisa entender para a gente, no caso, conhecer melhor, explicar. Porque muita gente ela tem essa dificuldade de, por não conhecer, acaba desvalorizando, às vezes até gerando um preconceito, no caso, na sociedade e tudo. Então, desde já, eu já peço perdão caso eu fale alguma besteira aqui. Sim. Acho que todo o processo de compartilhamento de saber foi assim que eu aprendi nesse processo. Que a gente não sabe de nada, a gente compartilha saberes a partir não somente das experiências do qual a gente passa, porque as experiências da gente, a gente pode falar delas enquanto individuais, mas sempre muito forte como coletivo, já que a gente compreende que essa universalização das coisas é que nos dá, por exemplo, ferramentas para que, na verdade, a gente possa estar construindo coletivamente esse saber, porque também o saber não é individual, ele é coletivo. E quando você fala disso, né, essa partilha, ela se faz necessária, e aí não é nada contra o programa, nada necessário, ela se faz necessária nessa lógica da compreensão de que o mundo ele é universo, e dentro deste grande universo existe muitos saberes, existe muitas coisas que se fazem necessário que todos e todas nós possamos ter um mínimo de compreensão.
A gente cresce meio, principalmente a gente que era do meio evangélico, a gente cresce dentro do estereótipo de que tudo que é de raiz africana a gente chama, no termo pejorativo, que é macumba. E eu mesmo vim saber de um tempo pra cá. Eu na escola de música, que era um instrumento. Eu sequer sabia, mas a gente cresce com esse estereótipo de que o cara vestido de como tu tá, ou se apresentando como você se apresenta, a gente chamava de macumbeiro. A gente usava uns termos pejorativos, já diminuindo, e isso ofende bastante, cara. Assim, o processo de escravização da população africana, do povo africano, né, da África no seu todo continente, ela não se passa a partir apenas de uma lógica da escravidão de corpos, mas de um processo que era, aliás, se servia para além dos corpos, né? Ele trabalhava, por exemplo, toda uma lógica a partir da cultura ocidental, né? Nós somos muito ligados a uma coisa muito ocidental, aonde na verdade impossibilita a gente de reconhecer e conhecer outros meios, outras formas, outras lógicas, né? Outras filosofias. Por exemplo, eu não trato a Umbanda ou o Candomblé como religiosidade, mas como uma filosofia, porque isso para mim me faz bem, sabe? Ela perpassa, por exemplo, por um sentimento de nostalgia que me permite, não só em corpo, mas em espírito, me sentir presente, me sentir fortalecido, me sentir bem, me sentir leve, me sentir protegido. Né? Então, a religiosidade de matriz africana, para mim, ela é muito para além disso. E quando a gente vai falar sobre esse processo de escravidão, é justamente nessa lógica. Existe, por exemplo, um processo de, eu vou usar um termo muito utilizado, né, pelas pessoas, por pessoas e não por todas as pessoas, Isso. porque a gente precisa saber dividir o todo ou algumas Uhum. pessoas do meio evangélico, né? Há um processo de satanização, por exemplo, que é um termo utilizado por algumas pessoas, do continente africano, sobre suas práticas, sobre o seu povo, sobre a própria origem, né, de cada um desse povo. Então, esse processo ele respinga até os dias de hoje, quando a gente vai falar, por exemplo, de qualquer manifestação que esteja ligado a uma manifestação afro-brasileira. A gente vai falar o afro-brasileiro porque existe uma contribuição muito forte. Quando os negros e negras chegam no continente africano, eles passam por um processo de reinventação de suas práticas, né? De reorganização de suas próprias vidas. E uma lógica muito bem nítida é que os negros e as negras daquela época que foram arrancados dos seus países, dos seus seios familiares, e ao chegar aqui eles tinham um grande sonho. E esse grande sonho era retornar à sua grande casa, que a gente vai falar de África como uma mãe. Então, e eu consigo falar isso para vocês, e eu não falo isso de uma forma muito feliz. Né? Assim, eu consigo me angustiar com todo esse processo catastrófico que sobrecai sobre a população africana, e porque ali a gente vai perceber, por exemplo, imensos e enormes crimes cometidos. Né? As mulheres eram estupradas, as crianças também passavam por esse processo de abuso, as crianças eram arrancadas de seus colos, de seus pais, de suas mães, porque eram vendidas para lugares e pessoas diferentes. Os maridos eram arrancados de seus familiares para serem vendidos para outros lugares, numa lógica de que se os negros que fossem retirados, por exemplo, da Nigéria, eles não podiam estar junto, porque a probabilidade deles Se organizarem. realizar uma estratégia de fuga seria muito forte. Então, essa lógica de desligamento desses seus familiares é uma lógica muito cruel, é uma prática muito criminosa. Então, eu consigo me angustiar quando eu falo sobre essas questões, porque isso não acontece só naquela época ou naquele tempo. A gente ainda vive
situações bem parecidas com o que uma outrora já se aconteceu. Eu tava conversando com uma pessoa recentemente, ela falando sobre etimologia de algumas palavras, e ela falando, não sei lá o que, não sei por que as pessoas chamam nós evangélicos de homofóbicos. Fobia quer dizer medo, mas eu nem tenho medo de homossexual. Cara, tem sim. Aí e vendo por esse lado também das questões das religiões de matriz africana, a gente cresce com medo. Sim. A criança cristã, evangélica, eles têm muito medo. Muito medo. Eu cresci com medo. Eu não podia ouvir um tambor ou alguma batida daquele jeito ali. Passasse assim por algum terreiro. É assim que vocês chamam? Sim. A gente fica com medo. Não tem como eu não dizer que isso não é fobia. No caso, desde pequeno, desde pequeno a gente acondicionado. Principalmente, a gente tá atacando muito, mas é porque a gente cresceu, né? A gente cresceu assim, a criança no meio evangélico, a mãe dela, eu acho que é o que mais sofre de religiões, é criança evangélica. Você não pode assistir qualquer desenho, é satânico, tudo. Com relação a outras religiões também, a criança é praticamente acondicionada a ver só aquilo ali. A gente cresce praticamente proibido de consumir cultura. Como é o nome daquele negócio que bota no cavalo, né? Que é pra olhar só pra um lado, né? Esqueci rédea. Não, a rédea é o que... o cabresto. Que no caso aí meio que acondiciona a pessoa desde pequeno a ver só aquilo. É uma questão que traz um dano, acho que muito grande, a questão de sociedade mesmo. Aí é complicado desmistificar. Mas eu acho que hoje em dia já tem melhorado, apesar de não estar como deveria estar, né? Mas eu acho que a gente pode estar caminhando para... Assim, eu ainda acredito que o processo, a gente sempre diz que nós estamos aqui dando continuidade a uma luta de nossos e as nossas antepassados e antepassadas. E eu acredito nisso de forma contundente e a cada dia que passa de uma forma muito forte. Nós acreditamos que a nossa luta ela pode também ser eterna. Né? E aí eu estou falando eterna porque vem aí as novas futuras gerações. Nós vivemos um monopólio onde predominantemente ela é conduzida a partir de uma filosofia, a partir de um olhar muito, muito fechado. E é isso que você acaba dizendo, né? Que ele acaba olhando apenas para uma direção e não para todas as direções. É como se o país, na verdade, ele fosse cristão e dentro desse país não existisse outras manifestações religiosas. Porque nós que somos iniciados no candomblé, nós não somos cristãos. Nós somos iniciados para orixá, nós somos de candomblé. E nós saudamos dentro do candomblé energias que são da natureza. Essas energias é a água, é o vento, é a terra que nós pisamos. É dessa floresta que tudo que se planta dá a partir dessa terra fertilizada. Então, não existe, por exemplo, Satanás ou o diabo, seja como é configurado a ideia dessa energia, né? Enfim, dentro da nossa prática religiosa, né? Nós temos Exu, aí nós vamos falar de orixá. Eu quero só fazer um contraponto, né? Eu sou iniciado no candomblé, dentro do candomblé eu sou Iaô, eu sou um filho, né, iniciado. Eu não sou um babalorixá, eu sou Iaô dentro do candomblé. Na Umbanda, que é uma prática outra, mas que está dentro deste leque das religiões de matriz africanas, eu sou um zelador de santo, eu sou um pai de santo. Né, existe uma hierarquia? Existem hierarquias. São distintas essas hierarquias. No candomblé existe essa hierarquia, por exemplo. Antes de você iniciar para o culto dos orixás, você é uma abiã, uma pessoa que adentrou no espaço sagrado do orixá e que tem um caminho para com o orixá e passa por um processo que a gente vai chamar de iniciação. Então, dentro do candomblé, você nasce, né? E aí você vai. Tem 1, 2, 3, 4, 5 até o 7º ano, né? Tem a exceção de Xangô, que Xangô é 6 anos, onde você dá a sua... a gente chama obrigação, mas
dando a função, realizando a função de 7 anos, que é um grau mais evoluído dentro da religiosidade, nesse caso o candomblé, onde você vai passar a ser um ebome, ou que é um cargo, né? Ou um babalorixá, né? E aí quem dá esse condicionamento, esse direcionamento é o jogo do Ifá, porque os orixás falam a partir do jogo do Ifá, que é o jogo dos búzios, né? A pessoa, se ela quiser, tipo, só ser, como a gente fala, um membro, ela só frequentar... Um visitante para frequentar, para conhecer o espaço. Sim, sim, pode, sim. Né? As nossas casas, elas têm as portas abertas para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que têm justamente essa grande vontade e necessidade de aprender. Essa cosmovisão do mundo, não a partir de uma lógica só, mas a partir de tudo aquilo que existe dentro desse espaço, né, que a gente vai chamar, que é um espaço muito sagrado. A gente costuma dizer que Deus ele é tão forte, e aí eu quero, né, ter o direito, não, eu tenho o direito de chamar Deus na minha língua, né, de como eu aprendi. A gente chama Deus de Olorum, né? Nosso Pai Olorum, nosso Deus maior. E na Umbanda a gente chama muito por Zambi, né? E também tem o Oxalá. E aí a gente, uma angolana, ela diz assim, uma pesquisadora, que acabei esquecendo o nome dela, ela diz assim, Deus não é propriedade privada de ninguém. É importante a gente dizer certas questões. E aí ela diz assim, por que eu devo falar e cultuar Deus na língua do outro, que se considera, né, uma cultura suprema, né, sobre a minha? Então, assim, essa questão das verdades é interessante a gente dizer que, assim, se você é protestante, e aí dá diversas congregações que existem, aquilo que você vivencia, aquilo ali é verdade para você. Absolutamente para você. Eu, enquanto umbandista, eu, enquanto candomblessista, essa sua verdade, para mim, ela não cabe. Eu tenho o meu direito de vivenciar a minha fé. A minha verdade é minha verdade. Você nunca vai encontrar um candomblessista, um bandista batendo no portão de vocês. Era um assunto que eu queria chegar nisso. Vocês não vão encontrar porque nós sabemos, nós aprendemos, assim, quando a gente adentra a esse universo de conhecimento e de vivência espirituosa, a gente aprende uma coisa, que é uma coisa que eu acho mais básica e importante como qualquer outra coisa. Essa verdade aqui é sua. Ela não é de outra pessoa que não vivencia essa prática. Então, você nunca vai ver nenhum de nós batendo ou utilizando os espaços públicos, né, ao mesmo tempo que eu estou ali dizendo que estou falando a palavra de Deus, eu estou destilando ódio contra outras manifestações religiosas. Posso falar? A ideia, o slogan que o atual presidente usou durante a campanha de 2018, de dizer que Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, é uma ideia completamente fascista, porque ele coloca o Deus dele como maior do que qualquer outro Deus. Se ele entende que o Deus dele é maior do que o seu, e ele é supremo a isso, ele está lhe rebaixando. E a gente viver num estado laico, era pra gente estar todos no mesmo nível. E ele coloca dentro de uma campanha política uma ideia fascista de dizer que ele é maior do que você, que é No slogan, né? Isso, no slogan de campanha. Ele colocou vocês como abaixo, como pessoas abaixo do nível dele. Na verdade, a Constituição brasileira, no desgoverno atual, a gente percebe que, na verdade, ela não tem espaço nem lugar. O que nós estamos vendo, por exemplo, é um ordenamento a partir da lógica ditatorial de quem hoje diz ser presidente do país. Então, essa é uma filosofia muito pessoal, mas, infelizmente, né, quem sustenta isso aí são várias pessoas que se dizem ser lideranças religiosas.
Então, a gente precisa hoje conceber quem é este Deus e que Deus é este. Aí eu estou falando não do Deus generalizando, né, a forma que todo mundo pensa Deus, mas exclusivamente quem está apoiando e dando sustentabilidade nessa ideia. Porque o Deus misericordioso que eu aprendi e conheci, ele não separa, ele não divide, ele acolhe. É esse o sentido maior de Deus, é esse o sentido maior de Jesus, esse é o sentido maior de Oxalá, esse é o sentido maior de Olorum, esse é o sentido maior de todos os orixás. Então a gente precisa compreender, a partir da tua vivência espirituosa, que tipo de Deus é esse que tu está, né, cultuando, né? E aí, quando a gente fala que Deus não é propriedade de ninguém, é importante a gente dizer que a gente não tem o direito de formatar Deus a partir daquilo que nós achamos que é bom, né? Isso. E aí se promove um caos, que é o caos que nós estamos vivendo. Vocês não vão... A gente não vai encontrar vocês batendo na nossa porta num domingo de manhã, incomodando a gente, falando aqui, vamos falar aqui sobre a palavra, seja lá qual for o Deus. E como se dá o crescimento e o mantimento das pessoas como é que eu posso falar de vocês? Na religião de Na vocês. religiosidade, seja Isso. ela Umbanda ou Isso. Candomblé. Como é que se continua o crescimento? Como é que isso é passado? Se é uma coisa familiar, se é passado de pai para filho, essas coisas. Como é que se dá o crescimento? Se não há não sei se esse é o termo correto, mas um evangelismo. A gente não evangeliza. Né? Mas assim, o que é que, na verdade, isso acontece muito, né? Isso é hereditário, muitas vezes, de família, que você acaba herdando, né? Quando aquela pessoa, aquele ente querido, que era responsável pelo terreiro, né? Pelo aquele espaço que nós chamamos sagrado, ele parte para um outro tempo, né? Junto dos orixás. Então, a gente diz sempre que ou é a filha, ou é o filho, ou é a sobrinha, ou é o sobrinho. Ou seja, isso não dá para dizer quem seria ou quem vai ser, né? Isso acontece de forma muito natural, como a espiritualidade acontece na nossa vida de forma muito natural. Outra coisa é quando você nasce com essa, que aí a gente não vai chamar de missão, mas com essa responsabilidade, né? Porque um espaço de Umbanda, por exemplo, aí eu vou me adentrar mais nesse espaço, por hoje eu ser um zelador, porque, na verdade, sim, o nosso espaço ele é procurado por várias pessoas. Várias pessoas procuram. Muitas das pessoas que nos procuram são pessoas que vêm doentes, né? Vêm conturbadas, vêm com problemas espirituais, que é muito desconhecido, não só pela classe médica, mas pela própria família. Por exemplo, eu tive casos da minha família, né, de minha irmã ser desde nascença, com 6 anos de idade, as entidades pegarem ela, né, assim, se manifestarem nela, e ela começar a trabalhar, tipo, rezar nas pessoas e tudo. E, de repentemente, por uma não aceitação da família, ela foi levada para o psiquiatra, e lá ela foi se passando vários remédios, e a partir desses remédios, em vez de ajudar, as coisas ficaram piores. Isso vem muito disso que você fala, né? Dessa coisa do medo, dessa coisa muito enraizada em vocês sobre o que seria e sobre o que é essa religião de matriz africana, ou essas manifestações a partir dessas religiosidades. O que eu diria para ti, assim, essa sustentabilidade dá de geração para geração. E nós somos escolhidos, nós sempre falamos isso. Não existe essa preocupação de a gente tem que manter, tem que atrair as pessoas, não existe isso. Não, assim, acho que essa tua pergunta ela é bem... A gente precisa especificar bastante a tua pergunta, porque eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. A gente está vivendo um momento, eu acho que sempre vivemos esse momento, esse tempo, de que as pessoas, elas
elas se utilizam muito da prática hoje religiosa para poder ganhar os seus ganhos. E aí eu acho que não existe religiosidade quando existe ganância, quando existe... a gente chama muito dessa coisa de vaidade, quando existe essa coisa muito de lucratividade. Não, é impermitível ver, por exemplo, religiosidade a partir de uma lógica mercantilista. São duas coisas totalmente diferentes e que nós precisamos separar urgentemente, ou então a gente não sabe onde a gente vai parar. Perdão. Tem pessoas que procuram vocês de forma errônea, tipo, achando que ele vai chegar lá e vai pedir algo desse tipo. Tipo, eu queria... uma pessoa completamente leiga e chega lá, eu queria fazer um trabalho para isso ou para aquilo, que eu quero ganhar, eu quero barganhar com alguma entidade. Olha, é isso que eu quero dizer a vocês, assim. Essas práticas, quando eu digo para vocês que vai muito de cabeça para cabeça, de pessoas para pessoa, né? Eu sou de uma criação, podemos assim dizer, que compreende a espiritualidade como algo necessário e importante para o teu bem-estar natural, e aí eu estou falando enquanto espirituoso. Viver a espiritualidade tem que ser algo que envolva sentimentos de amor, de gratidão, de felicidade, não pelaquilo que tu deseja ter, mas pelaquilo que tu tem, de valorização, de conceber, por exemplo, e perceber e elevar nas pessoas sempre as suas qualidades mais positivas, de tentar direcionar essas pessoas com um olhar mais pacificador e não como um olhar de amargura, de arrependimento, de angústia, de aflição, de medo. São causas, por exemplo, que têm feito estragos na vida de muitas pessoas. Então, a espiritualidade, ela serve para que a gente possa ver, enxergar e sentir esse mundo de uma forma muito mais generosa, né? E aí entra uma palavra que eu acho muito interessante, que é gratidão por hoje eu amanhecer bem, minha família está bem, a gente está com saúde, sabe, para trabalhar, para a gente correr atrás do pão e das realizações que a gente quer, do que olhar ela de uma prática muito mercantilista e que facilitaria, por exemplo, não só os ganhos, mas as realizações, que se fosse por outro viés, outros caminhos seriam mais difíceis. Então, olhar a espiritualidade como esse espaço de aconchego, de acolhimento, né, sobre qualquer tipo de dores, e aí eu estou falando de dores do corpo mesmo, dores espirituais que abatem muito sobre a cabeça das pessoas, a gente conseguiria, por exemplo, sermos seres humanos mais generosos e mais felizes, sabe? E aí, quando tu fala assim, aparecem pessoas? Sim, aparecem. Aparecem pessoas pedindo infinitas coisas. Porque, infelizmente, também é fortalecida essa ideia de que a religiosidade de matriz africana, ela serve para o mal porque ela pratica o mal, ela realiza o desejo daquele e daquela que atenta contra a vida do outro, da outra. Então, isso é uma prática que, infelizmente, se vê. Mas é importante a gente dizer que, antes mesmo da religião de matriz africana, qualquer outra congregação ou outra matriz religiosa, ela também lá tem as suas Era o que eu ia falar. questões, né? Que a gente precisa hoje, por exemplo, não só analisar, mas começar só a dialogar sobre em isso. religiões de matriz africana, mas também até mesmo no meio evangélico existe isso do eu vou dar aqui para Deus me dar em dobro depois, como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo para ele. Deus é um banco que você paga aqui e depois recebe com juros. Não, eu acho que não é. Uma coisa, você quer falar? Não, pode Uma coisa interessante que é importante dizer, que aí a gente vai estar lidando, quando a gente fala de religião, a gente vai falar muito quem criou isso, né? O ser humano, a partir da sua lógica idealista, do que era óbvio, do que era necessário e do que era importante, né? A gente olha, por exemplo, a maior parte das religiosidades como um processo ditatorial, que ela dita sobre nossos modos e formas de viver, né? Onde a gente não tem liberdades, né?
liberdades outras de conhecer. Por exemplo, a gente é proibido de conhecer uma outra matriz religiosa, porque aquela ali é a única. Então, a religião te condiciona, né, a viver uma vida a partir da lógica que ela estabelece. Já a espiritualidade é uma coisa muito individual, né, de como você enxerga essa espiritualidade a partir dos sentimentos que ela te traz internamente. E aí, quando eu falo de religiosidade, quando eu falo de espiritualidade, eu falo nesse sentido, do que ela me causa enquanto pessoa, né, que vivencia ou tenta vivenciar. Ou eu sempre digo para as pessoas, você é muito entendido. Eu digo, não, eu não sou entendido. Eu estou nessa caminhada, que eu não sei até quando vai ser, mas eu estou construindo esses saberes a partir dessas energias, dessas forças, que é o que nos movimentam, que nos faz a gente caminhar, concretizar, o que faz a gente unificar, sabe? E eu acredito muito nessa coisa muito unificada. A gente só vai conseguir, por exemplo, restabelecer um ordenamento a partir da lógica da Constituição de que o Estado é laico, quando, na verdade, essa prática, né, do que a gente vai falar, do executivo, do legislativo, né, e do judiciário, estabelecer, de fato, esse Estado como um Estado não só laico, mas democrático. Porque o que a gente concebe nessa visão é que a Constituição ela dita, mas a prática é outra. Vou dar exemplos aqui bem escuros para vocês, porque tem hora que a gente precisa escurecer as coisas para poder também entender. A maior parte das igrejas construídas em Teresina são em espaços públicos. Quando você vai ali para o centro da cidade, né, é concebida por quem aquele espaço? Né? Quem autoriza? Mas você não vê um espaço cedido pelo poder público para a construção de um terreiro, de um bando de candomblé. Por lei. E aí eu não estou querendo dizer para vocês que precisa ser feito. Não. Sim. Eu estou querendo dizer que se não tem para um, enquanto um Estado laico não tem para nenhuma. Né? E aí houve-se, por exemplo, uma onda de críticas quando foi construída a Praça dos Orixás, situada ali no São Joaquim. Não sei se vocês acompanharam, chegaram a ver. Ainda não. Houve audiências públicas, né, na Câmara de Vereadores, puxada por lideranças religiosas, né, tanto pentecostais como também mas aqui em Teresina o que mais tem é a Praça da Bíblia. Pronto. E aí o que acontece? Qual era a audiência pública para dizer que o município não poderia gastar um dinheiro público para priorizar em seu orçamento uma determinada religiosidade? E aí, nesses questionamentos que a gente faz cotidianamente, a gente começa a se perguntar, né? E as igrejas estão onde? Né? A estrutura que circula essas igrejas, quem é que paga? A manutenção da limpeza dessas praças, que fica sempre a igreja no meio, quem é que paga? Né? E aí quem é que dá esses terrenos? Quem é que contribui com a construção desses espaços? Né? Com os eventos realizados por essas religiosidades, quem é? Da onde sai esse dinheiro? E aí a gente começa a conceber que, na verdade, existe uma teoria de Estado laico, existe uma prática de um Estado que, na verdade, beneficia os seus, priorizando essa ideia, essa lógica, que não é de muito tempo atrás, de uma outrora, onde, na verdade, a igreja deixou de ser, de estar compondo na mesa das decisões, né, dos poderes. Então, a gente começa a compreender hoje, por exemplo, a lógica da Câmara e do Senado, quando a gente percebe lá uma maior parte de lideranças religiosas, né, fazendo parte de uma bancada evangélica que, por exemplo, destroça o país, não só a partir de uma lógica orçamentária, mas de ideias que, por exemplo, disseminam ódio contra outras manifestações e contra outras formas de ser, que aí no caso, né, da comunidade LGBTQIA+. Então a gente percebe, por exemplo, que em vez de construir uma sociedade sólida, né, onde os direitos de todas as pessoas são, sim, não só previstos e, na verdade, concretizados em prática, a gente consegue ver um Estado que nega o direito das pessoas serem o que são e não estabelece
um ordenamento que condicione essas pessoas a viver com dignidade. Então, a gente percebe que o Estado, em vez, né, de fazer o seu papel como devia, ele é o primeiro a negar o direito a essas pessoas. E, para mim, o direito mais básico é o direito à vida. Para quem não sabe, a mesma bancada evangélica é a mesma bancada ruralista, é a mesma bancada da bala, é a mesma bancada que está liberando veneno para nossos alimentos, é o que está querendo botar arma na mão de qualquer pessoa. É um absurdo. E são pessoas segurando a arma falando o nome de Deus, né? Exatamente. É uma coisa mais absurda. Cara, É o mesmo pessoal. Para quem não sabe, é a mesma bancada da bala, é a mesma bancada evangélica, é a mesma bancada que faz parte da ruralista, que tá disseminando veneno nos nossos alimentos, e para eles tudo bem. Eu distraí um pouquinho lá na TV, lá eu assistindo aquela TV câmera, né? Um cara vestido de Bíblia, fantasiado de Bíblia. E eu descobri o cara é um deputado. Coisa mais bizarra do mundo, cara. São pessoas grandes tipo, utilizando falas absurdas. Isso. Os caras são completamente leigos com relação à política, os caras são completamente leigos à questão de conhecimento. Os caras estão só representando uma denominação e falando absurdos, assim como o Feliciano já falou, que a África é um continente amaldiçoado. E tanto outros. É uma vergonha, na verdade. Pra mim é uma vergonha. A bancada evangélica, pra mim, é uma vergonha. Eu, como ainda tenho minha fé cristã, eu acho vergonhoso. É assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa também, vamos usar o termo escurecer novamente, porque tudo é muito claro. Eu acho que a gente precisa compreender de que não é, como você disse, eu ser de A ou B ou C e estar nesse espaço. Mas é de eu levar o meu pensamento, a ideia de mundo, que eu tenho muito fechada e reduzida, para dentro de um espaço que lá tem um regimento que não é a Bíblia. O regimento do legislativo, do executivo e do judiciário nunca foi e nunca será a Bíblia. Sim. Eu acho que a Bíblia, para mim, ela é um livro histórico. Para outros, muito sagrado. E isso é um direito de cada uma das pessoas acharem e terem. Mas a Bíblia é um livro que fala sobre uma época e um determinado espaço de tempo. Que esta ideia não nos serve para os tempos de hoje. As condenações que a Bíblia faz, é isso que às vezes me faz fazer uma reflexão sobre que tipo de ideia de Deus você tem. E que Deus é esse muito privado, que é seu e que obedece um sentimento muito seu de renegar a existência de outras pessoas. Em nenhum momento se vê na Bíblia, por exemplo, falando sobre e aí assim, e tem, mas é de uma forma muito aversa, né? Sobre a pessoa que é LGBTQ, e a mais que esses termos são muito atuais. Mas uma pessoa gay, como ela é tratada dentro da Bíblia? Como é o olhar da Bíblia sobre ela? Se eu for traduzir a Bíblia a partir da lógica das pessoas que eu já ouvi falar, que são protestantes, eu fico me perguntando que tipo de Deus é esse que não agrega, mas que divide, que reproduz um sentimento que ele condena, que é o ódio, sabe? Que é ao diferente, né? Essa vontade de forma muito violenta de extinção dessas pessoas. Porque o que mais é grave nesse processo é você usar o nome de Deus para você gritar o ódio, sabe? Que a gente percebe, por exemplo, em muitas dessas pessoas. Eu estou falando aqui de situações que eu não só ouvi, eu vi. Para falar a verdade para vocês, eu fui na porta da minha casa, um dia de domingo, bateu-se um grupo de pessoas. E quando eu fui abrir o portão, né, ela disse, nós somos testemunhos de Jeová, e falou, e eu escutei. E quando eu abri mais um portão, o portão abriu e ela viu, né, um cruzeiro.
e ela viu Onã é o orixá, Exu que fica na porta, e ela olhou e disse, esta casa pertence ao Satanás. Precisamos livrar o corpo deste rapaz. Eu olhei assim e digo, não, mas isso não está acontecendo comigo. Na porta da minha casa. Na porta da casa, não, da tua casa. Sim, Não era só questão da porta da tua Aí casa. eu disse, não está acontecendo comigo isso. Na porta da minha casa. Então, além de eu ter recepcionado de forma muito respeitosa, eu fui agredido na porta da minha casa. Eu fui subjugado a partir da ideia dela, do Deus que ela crê. Então, isso para mim é crime. E é não só para tu, Então, mas essa perseguição realmente. violenta do qual os terreiros sofrem, hoje, cotidianamente, gente, não é brincadeira. O que tá acontecendo no Rio de Janeiro é uma parada terrível, cara. Lá o número é crescente. Lá, São Paulo, Brasília, Salvador, de grupos extremistas que a gente vai falar. Traficantes né? evangélicos. Sim, que adentram os terreiros e quebram tudo. Queimam tudo. Né? Queimam, humilham o pai de santos, amarram o pai de santos, e zeladores e zeladoras de santo. Isso se serve a quê? A quê? Ao discurso de ódio de quem poderia estar fazendo um outro discurso, que era o discurso de comunhão, sabe, de fraternidade, sabe, de junção de um coletivo. Porque eu acho isso é abominável. E é mais abominável quando você se utiliza do nome de Deus para você profetizar, por exemplo, ódio e destruição. E Deus não é isso. Porque basicamente nem no próprio cristianismo ele tem base para usar esse tipo de argumento ou fazer esse tipo de ação. Não tem. Essa semana, Casandré, foi uma semana toda. Desde a semana passada, na verdade, já vem de um tempo já. Todo dia, 9 horas da manhã, uma pessoa me liga. E eu trabalho à noite, né? E meu período da manhã até um pedaço da tarde, aí eu dormi. E eu sempre deixo meu celular com toque alto, porque existe algumas emergências familiares que eu sempre estou atento. E a pessoa sempre me ligava e, alô, podia dar uma mensagem de Cristo? Eu, não, obrigado. Ai, a pessoa todo dia me ligando, todo dia. Eu, por favor, você pode me dizer, quem foi que lhe deu esse número? Não, a gente liga aleatório. Eu, aleatório? Você todo dia me liga pra mim nesse horário. Sei lá o que, mas a gente precisava falar isso daí pra você, porque a gente sabe que você tá precisando. Eu, como? Quem foi que mandou o recado? Eu fico, cara, vocês estão incomodando. Isso é terrível, cara. Isso não é evangelismo. Aí ela, moça, não. Ai, você tá precisando de Deus. Eu, não, moça. A minha fé já é cristã. Como é que a pessoa já vai aleatoriamente... Mas aí eu creio que eu sei exatamente, não exatamente, mas eu creio que isso ocorre muito por causa da metas que existem dentro da igreja. Os próprios testemunhos de Jeová, eu nunca cheguei a ser, mas eu sei que lá eles têm metas, é como se fosse uma empresa. Você tem que fazer isso. Era aquilo que eu tava te falando no carro. Meio que como é que eu vou dizer, industrializa a fé de certa forma. Você é um funcionário da fé. Você é um funcionário da fé. Você tem que fazer esse aqui, esse horário, tantas, tem que conseguir tantas, ganhar vidas, tantas, meio que encaixota a coisa. E eu acho que isso torna mais prejudicial. Transforma as pessoas em um marketing multinível. Você é dona daquelas pessoas, aquelas outras pessoas vão ser dona de outras pessoas que vão ganhar mais outras pessoas. E o ensinamento fica de lado, enquanto as pessoas só querem o número, só crescimento. Aí você tem um templo abarrotado de gente sem conhecimento algum. E quando você tem um rebanho desse tamanho de pessoas leigas que não sabem sequer por que estão ali, aí você tem um cabresto eleitoral, você tem uma massa de manobra muito fácil, muito forte. A pessoa não entende exatamente. A pessoa não entende. E quem tiver lá na frente falando o que for, e a pessoa não cresce com entendimento de questionar, porque a partir do momento que eu comecei a questionar onde eu estava, foi o momento que começaram a me excluir.
Entendeu? Porque já existe uma regra estabelecida. Entendeu? Você tem que se enquadrar Quando nela, eu comecei a questionar, foi o momento que começaram daqui, Eu bota também de acho que lado. isso ocorreu um pouco comigo, porque assim, eu sempre falei que, cara, o interessante é quando a pessoa tá aqui e entende todas as outras questões e tá aqui porque quer. Não é a mesma coisa de você estar aqui porque é isso aqui, se não for isso aqui, não é, é obrigado. Isso não é querer estar aqui, não. Isso aqui é ser obrigado a estar aqui. Isso é você ser um robô, você programou lá e pronto, tá? Você é um robô da fé, praticamente. A igreja evangélica no Nordeste é assim, eu não sei como é nas outras regiões do Brasil, mas no Nordeste a galera só pensa em crescimento. Assim, cada casa, aí a gente falando sobre Umbanda, nesse caso, minha casa é de Umbanda. Cada casa tem lá o seu zelador, que a gente popularmente chama como pai de santo, né? Mãe de santo. E na minha casa eu tenho um diálogo de dizer sempre aos meus filhos e às minhas filhas que eu não quero quantidade, eu quero qualidade, né? Eu não quero que alguém chegue para um filho meu, uma filha minha e pergunte: qual a sua religião? Eu sou um bandista. Mas o que é um banda? E você não saber responder. O que é ser um bandista? E você não saber o que é responder. Então, isso é o mínimo, é o básico. Eu não quero um filho e uma filha de santo que compreenda a religiosidade de matriz africanas, mais propriamente aqui, especificamente a Umbanda, e não compreenda a importância de um preto velho, de um caboclo, de um légua, de um herê. Que não compreenda, por exemplo, a filosofia de uma bombogira, que é muito falada como pombagira, que não tem, por exemplo, o discernimento da compreensão do que é um Exu catiço, um Xubará. Então quer dizer que esse termo que a gente usa é um termo errado? Pelo fato de ser uma palavra parecida com pomba? Não, ela gosta de ser chamada como pombagira. É um nome forte. Esse nome, ele... Tem muita gente que diz que não gosta de falar porque se arrepia, parece muita coisa, muito ligada à maldade. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não, não é isso. O interessante da pombagira, para falar para vocês, é que a pombagira, quando ela se dá o nome, os seus diversos nomes, vou especificar para vocês aqui. Quando ela diz assim: eu sou Maria Padilha do Cabaré, o que ela quer dizer com isso? Ela quer promover um choque. Que choque é esse? De reflexão. Nós somos manipulados e somos controlados. Você pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. O corpo das mulheres, circularmente, é controlado. Porque essa ligação de que a mulher é o pecado é muito forte. E que o homem é o homem bonzinho. Então, quando eu vi, por exemplo, uma pessoa dizer que no curso de teologia, eu não tive essa certeza, mas ela me falou isso, segundo ela, com muita veracidade, por conta que o irmão dela fazia teologia. E lá se dava o exemplo de que a cidade caótica era a cidade de Eva e a cidade organizada era a cidade de Adão. Eu fiquei pensando nessa lógica da serpente, né? Seduzir Eva, enfim. E isso nunca entrava na minha cabeça, né? E minha mãe me deu um livrozinho onde falava dessa história, princípio para criança. E eu nunca entendi. Eu digo: mãe, mas cobra não fala como foi que ela conduziu Eva a fazer isso. Eu questionava minha mãe não sabia como explicar. Porque para minha mãe aquilo também era verdade. E é uma verdade que não pode ser questionada. É como se fossem corpos controlados. Então, a bombogira, por exemplo, ela simplesmente, né, no seu chegar, na sua gargalhada, na sua forma de ser, ela estabelece um padrão dela que desconstrói qualquer pensamento criado sobre o corpo das mulheres ou sobre o corpo dela. Essa coisa de você dizer, e aí eu dou exemplos muito tranquilos para vocês. Essa história de dizer que na maior parte das vezes, essa cultura muito machista que nós vivemos, de que na maior parte das vezes as mulheres que são estupradas, a culpa é dela. A culpa são delas. E onde é que está a culpa do homem?
Pô, onde é que tá a culpa do estrupador também? Não é a roupa que faz um homem agredir uma mulher, violentar uma mulher. Porque essa cultura ela é muito forte. Eu falei para vocês a princípio. Quem mais viveu a cultura do estupro foram mulheres pretas. Essas mesmas mulheres, que aí quando a gente vai falar da pirâmide social, é que está na base. Ela é a que menos recebe salário, né, do homem branco, que vem lá em cima, a mulher branca, o homem preto, ela está lá na base. E aí, se a gente for falar todo tipo de violação de direitos, é essa mulher que está lá na ponta. Então, ela sabe, historicamente, essas mulheres sabem. Então, a gente precisa, por exemplo, fazer uma análise, quando a gente vai fazer essas questões, para a gente analisar. Então, ao chegar de uma pombagira, você vai ver. Mas você nunca vai ver uma pombagira chegar e bater na porta de sua casa e dizer: você quer que eu destrua fulano? Você quer que eu faça isso com cicrano? Né? São as pessoas que chegam nesses espaços e pedem. Mas existe uma filosofia muito forte das pombogiras. Ela diz assim: não peças o mal, porque o mal virá em dobro para você. Essas pessoas, no momento da maior angústia e da aflição, o que é que elas fazem? Elas não querem saber se vão sofrer. Elas querem saber que vão ver destruir. Então, por que essas pessoas que chegam nesses espaços não são condenadas e por que condenam a pombogira? A pombogira. É uma reflexão e uma pergunta que eu sempre faço. E cada casa tem a sua governabilidade. Cada casa tem a sua organização. Cada casa tem um caminho, tem uma pessoa. E é essa pessoa que tem a responsabilidade de conduzir a sua casa da forma mais próxima da realidade, do objetivo, do que seria ou do que se é a espiritualidade enquanto um terreiro de Umbanda ou enquanto um terreiro de Candomblé. Quando você percebe a existência e a força desses orixás e desses mensageiros e mensageiras de luz, não como uma arma de ataque, mas como algo precioso que pode nos elevar a um patamar de humanidade muito maior do que a gente nesse momento se encontra. A espiritualidade, ela nos ensina a cada dia que nós estamos aqui, não é para não é para atacar, não é para destruir. Isso é uma prática muito humana que vem desde os princípios históricos. A espiritualidade ela vem dizer que esse não é o caminho é outro. Então, as entidades, os orixás, eles vêm justamente nos alertar sobre o mundo em que vivemos e o mundo que precisamos reconstruir. Então, e os orixás, e quem pertence ao orixá, quem é de Umbanda ou quem é de Candomblé, não tem problema nenhum com nenhuma religiosidade. Como se dá a diferença entre o Candomblé, E a Umbanda? a Umbanda, tem outras vertentes, Tem. outras religiões de matriz africana que se dão aqui no Brasil, né? Como se dá basicamente a diferença? Tem muitas diferenças ou como é o relacionamento entre elas? Existe muita contribuição regional, da onde ela está situada, né? Porque eu não vou dizer que a Umbanda daqui é igual a Umbanda do Maranhão, igual a Umbanda do Ceará, não é. Porque tem essa cultura regional também ela é muito forte e ela estabelece traços muito fortes, né, no culto também. Isso vai se dar também porque quando a gente vai falar de África, a gente vai falar que vieram pessoas de várias nações africanas e houve-se a mistura dessas manifestações religiosas. Então, há uma mistura dentro dessas contribuições para o enriquecimento dessas mesmas. Quando a gente vai falar, por exemplo, qual é a diferença da Umbanda para o Candomblé, eu vou especificar essas duas. O Candomblé é uma religiosidade afro-brasileira, porque aqui, quando eu falei para vocês que os negros e as negras precisaram se reconstruir, né? Viabilizar formas e pontes para que, na verdade, pudesse
a essa tradição chegar a futuras gerações por conta do grande ataque, da grande proibição, que era dos negros manifestarem suas próprias manifestações religiosas. Então, houve-se várias estratégias para que nós chegássemos hoje, né? Uma das coisas mais usadas foi a questão da utilização de santo católico, fazer essa transição do santo católico para com o orixá, né? Então, ao mesmo tempo que lá se saudava o Jesus Cristo nesta imagem, os negros estavam saudando o Oxalá como pai da criação. Então, isso era uma forma estratégica para que, na verdade, isso pudesse... E funcionou, né, bem, porque aqui no Brasil, essas questões de religiões de matriz africana, ele sobreviveu, até eu digo realmente sobreviver, porque é realmente sobreviver, ao período histórico. Não tanto quanto, por exemplo, nos Estados Unidos até tem, mas não é tão forte quanto aqui. Aqui ficou mais enraizado, no caso. Sim, então isso foi uma estratégia, né? Estabelecida muito pelos negros e negras que ali estavam. Então, se a gente vai conduzir essa parte do candomblé, por exemplo, falar, na verdade, do candomblé, a gente vai falar de orixás, que são deuses e deusas que os negros e as negras, por exemplo, saudavam e têm como Deus, como suas deusas, né? E aí a gente tem infinidades, aí a gente vai falar de Exu, vamos falar de Ogum, vamos falar de Ossanha, vamos falar de Omolu, enfim, uma infinidade. E aí o culto aos orixás é aos orixás. São essas divindades. No caso da Umbanda, né, neste caso específico, há uma contribuição das diversas religiosidades e aí que, por exemplo, organizam essa manifestação. E aí a gente vai falar de mensageiros e mensageiras de luz, que são pessoas que já viveram neste mundo terreno há muito tempo atrás e que hoje são chamados para que, na verdade, venham cumprir o que a gente poderia chamar de missão na Terra, a partir de médios, né? Que aí são médios que têm vamos falar, o dom, né, da incorporação dessas entidades para que, na verdade, pudesse não só se fundar esse culto, mas se tornar concreto, né? Existencial. Vocês têm escritos, vocês têm algo assim que vocês sigam, algum, vamos dizer assim, alguém que esteja no meio que no topo, ou como falou a questão de hierarquias, né? Tem alguém que dita mandamentos ou algo do tipo com relação ao candomblé? Olha, nem a Umbanda, nem o candomblé existe essa tradição escrita. Existe a oralidade. A oralidade manifestada a partir dos nossos antepassados e passados por geração em geração. São duas práticas religiosas que não se aprendem em livros, não se aprende na internet. Você precisa ter vivência, você aprende com a comunidade, com a família do axé. Então nós aprendemos isso. E toda essa oralidade, todo esse saber são dos nossos mais velhos e mais velhas. Então essa tradição ela é milenar, inclusive é reconhecida como patrimônio a questão da oralidade dentro da religião de matriz africanas, né? Dentro dessa cultura. Vocês já passaram por muitos perrengues com relação a intolerância religiosa de outras partes? Já teve casos assim que você considera grave? Olha, assim, esses abusos, essas violências, elas são cotidianas para quem é da religião de matriz africana, né? Quando você bota uma roupa branca no dia de sexta-feira, você é apontado na rua como macumbeiro. E é importante a gente dizer que a macumba, como você começou dizendo, macumba é uma árvore típica do continente africano, que é chamada de macumba, e que é dela extraída para poder fazer o tambor. Então, por isso que o tambor quem toca o tambor é macumbeiro. Então, é interessante, e isso são informações que a gente acreditava que era... A gente se achava inteligente por achar que era um instrumento, entendeu? Sim, ele se torna um instrumento, é tão tal que quem toca ele é o macumbeiro, entendeu? Então, o tambor sai dessa árvore, extraído desta árvore, e quem toca o tambor é o macumbeiro. Então, assim, essa prática ela é diária.
Ela é diária. Basta, por exemplo, você fazer uma publicação no seu, alguma rede social sua, e você ali, naquele momento, você clamar ou rogar para um orixá, no meu caso específico, né? E aparecer lá embaixo algum comentário dizendo: Deus é o único que salva. Então você vai perceber essa prática da violência em qualquer espaço que você esteja, em qualquer Já é do lugar. cotidiano, no caso. No cotidiano. Quando eu vou com minhas filhas fazer alguma função, que aí a gente faz muito ali no Encontro dos Rios. Então, tem gente que acha muito bonito, né? Mas tem gente que diz assim, olha, isso aí já é coisa satânica, né? Então, assim, a gente vai ver, infelizmente dizendo aqui para vocês, mas a gente vai ver uma certa violação. E eu não vou nem chamar de desrespeito, mas uma prática criminosa por muita gente que faz parte das igrejas protestantes. A gente vai perceber isso. E aí é interessante dizer que essa perseguição que lá atrás nós sofríamos, né, nossos antepassados sofriam por conta da igreja, né, católica, não precisa dizer apostólica romana, né, tem gente que fala, gosta, acha bonito. Então, essa perseguição que nós sofríamos naquela época, que a mesma pressão e sofrimento e perseguição que os protestantes no Brasil sofreram por parte da igreja, hoje somos nós que sofremos por parte da igreja, que ainda existe, da católica, como também dos protestantes. Você liga, por exemplo, a sua TV, na Record TV, e na madrugada você vai ver as pessoas dando seus testemunhos. E lá elas condenam quem? A partir das práticas mal feitas por elas. Elas condenam o espírito. Eu pertenci a uma casa, o espírito fulano de tal que fez eu fazer isso, isso, isso. Eu lhe digo aqui, nesse exato momento, né, não pelos 20 anos que eu tenho, que para mim não é muita coisa, mas por muitas pessoas mais velhas do que eu conheci e conheço, por suas práticas e suas formas, enquanto espiritualidade. Nunca uma entidade, que a gente vai chamar de mensageiro ou mensageira, desceu sobre a cabeça de uma pessoa e forçou esta pessoa a fazer algo. Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque quando essas pessoas fazem essas más práticas, elas primeiro atendem a pessoa. O primeiro contato é com elas. E essas pessoas dizem exatamente o que desejam fazer. E são exatamente essas pessoas que invocam as energias a partir daquele sentimento, daquela vontade. Então, antes de qualquer coisa, de falar da energia, nós precisamos falar do caráter, que é algo muito forte em cada um de nós. Nós precisamos entender que qualquer prática nossa, seja ela espiritual, ou seja ela mesmo cotidiana, né, com nossa família, com a roda de amigos, ou mesmo vocês que fazem essa dupla com esse projeto que eu conheço hoje, que eu já admiro, é importante dizer que o sucesso desse programa ele vai lidar principalmente pelo caráter, porque é ele que vai conduzir a forma que esse programa vai dar, a cara desse programa. Então é importante dizer que tudo que a gente vai fazer na vida da gente, a princípio, o caráter da gente tem que estar ali. Né, é uma coisa que eu geralmente prezo muito. Que a gente fala, bate muito nessa tecla. Ele tava até falando do cara lá que comprou o perfil lá do Faísca e tal. E a gente acha muito feio isso, cara. O cara, e depois, além do cara ter meio que fez burlado um sistema, e ainda saiu cantando vitória como se fosse se vangloriando no esforço de outra pessoa. Cara, isso é feio demais, né? Hoje, a gente é muito ligado à cultura geek, né? E tá mais ou menos ligado, né? Questão de super-herói, essas coisas. E a gente, dentro das religiões de matriz africana, tem muita coisa legal. E que não é retratado nessas coisas, entendeu? E acho que um dos filmes que trouxe muito isso à tona foi o Pantera Negra. E a gente ficou naquela, poxa, por que o brasileiro, o cristão brasileiro, acha tão interessante o Thor, que é um deus?
acha tão interessante os deuses da cultura nórdica, da cultura grega, e colocam ele nos desenhos animados e tudo mais. Tem toda uma mitologia e acham supernatural. Mas quando se referem a heróis negros e deuses e entidades da origem africana, é tão condenado, Por que não é introduzido? Por que não tem um herói preto? Eu tô até ligado no vídeo, né, uma entrevista que aconteceu, onde o historiador ele faz justamente essa pergunta ao deputado lá sobre por que existe este olhar, né, muito negativo contra o continente africano e suas práticas religiosas e culturais, e sendo que as práticas do candomblé, no caso das religiões de matriz africana, se tinha como oferendas animais, enquanto, por exemplo, na cultura nórdica, né, grega, se dava sacrifícios humanos. E por que isso não trazia, né, tanto, como é que a gente diz? Aversão contra isso. E no continente africano as pessoas interpretam e têm esse pensamento. Então, porque ela é uma população de pessoas pretas. Simplesmente. E a inferiorização ela acontece justamente por conta disso. A inferiorização não só da pessoa humana, mas de tudo aquilo que ela traz. O conjunto de cultura, de hábitos e de formas que ela traz, ela é inferiorizada. Então, é uma coisa que, por exemplo, eu me faço muito essa pergunta, por exemplo, quando a gente falava da bancada, né? Se tivesse uma bancada de candomblecistas lá e que todas as decisões fossem a partir da lógica do candomblé, como seria? Eu queria perguntar, então, não tem um representante? Nós temos muito poucos representantes, muito poucos. Eu acho que assim, que se tem uma determinada, tem a bancada evangélica, deveria ter outra, no caso, com o mesmo poder, ou pelo menos que pudesse... Eu meio que não fico muito à vontade com relação a essa ideia, porque cada minoria ia ter. Eles iam se sentir na obrigação de ter alguém lá. No Estado aí, no caso, tem todo mundo ou não tem todo mundo. No Estado democrático é entender que você tem que exercer o papel para todas as pessoas. E eu acredito que lá tenha bastante pessoas que sejam dessa religião, mas só que eles preferem governar para todos. E não nesse pensamento de tenho que defender só os meus. Como eu disse para vocês, nós que somos da religião de matrizes africanas, nós não somos contra nenhuma prática religiosa. Nós não condenamos, nós não questionamos a fé alheia, mas as pessoas se acham no direito de questionar nossa fé. Então, isso é uma violência. Então, eu vou dizer... vamos falar uma coisa muito também... vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Eu moro aqui na comunidade e uma vez, de muitas que já aconteceram, antes da pandemia, determinadas congregações, o pastor, pastora, colocavam lá seus sons no meio da rua. Eu não sei se tinha autorização, porque você sabe que existe uma legislação que diz que você tem que ter autorização para você fazer qualquer ato em vias públicas. E ela começou a dizer que se a vida do fulano estava ruim é por conta da pombagira, por conta do Exu não sei o quê, por conta não sei o quê. Era tantas histórias, isso de uma forma muito alta. Eu, na minha condição de umbandista, candomblecista, eu tenho que escutar aquilo e ficar calado. Mas vai eu bater um tambor dentro da minha casa para não ter não sei quantos outros vizinhos. Eu quero só dizer para vocês que eu moro numa rua muito tranquila, até agora muito tranquila, meus vizinhos são muito tranquilos. Tem pessoas evangélicas que moram muito próximo a mim, mas eu nunca bati tambor ainda, mas quando eu bater, eu gostaria que todos entendessem.
Mas qual é a lógica de uma pessoa que vai bater tambor na sua casa, né? E aí, tambor a gente não bate por bater e vê um monte de gente rodando. O tambor é a peça fundamental de invocação para essas forças e energias. A gente vai chamar de axé. Eu quero dizer para vocês que eu, enquanto umbandista, enquanto zelador de umbanda, enquanto pai que sou, eu preciso compreender que eu não vivo num local sozinho e que ao redor da minha casa tem outras pessoas. Eu preciso compreender que isso me regulamenta a entender, a compreender que eu tenho que ter um limite. E que limite seria isso? Como eu iria trabalhar isso? Bem, nós vamos trabalhar os trabalhos lá na minha casa em 15 dias, então a cada 15 dias, uma vez por mês, a gente vai bater um tambor. Né? A gente vai invocar a nossa gira. Vamos estabelecer o horário. Vamos supor que eu comece 7 e termine 11. Eu estaria extrapolando? Eu estaria não respeitando o direito do outro? Não, eu estaria respeitando. Eu estaria batendo uma vez por mês, são 30 dias, uma vez. E eu estabeleci o horário de 7 às 11. Isso noite. Uma vez por mês. Então, isso é eu compreender que eu vivo em meio a uma sociedade. E que eu também tenho as minhas limitações. Mas se isso não soar como uma limitação, eu compreendo que eu tenho que respeitar esse espaço que a gente vai chamar de coletivo. Eu passo por um problema bem sério com relação a um templo que é do lado da minha casa, né? E eles fazem culto no meio da rua, de domingo, 6h40 da manhã, com caixa de som virada pra minha casa. O Enes sempre fala disso. Cara, é terrível. Não é E de eu agora. trabalho à noite. Eu chego 7 horas da manhã, eles ainda estão lá. E às vezes eu tenho que ir lá conversar, tenho que vir, já cheguei lá e virei caixa de som. E eu já me estressei, já me irritei. E o que mais dá raiva é porque eles pegam. É específico. Porque eles viram a caixa de som pra minha casa e ficam falando, principalmente sobre homossexualismo. Na minha casa tem. E eles ficam batendo nessa tecla e eu fico, cara, velho. Onde é que na cabeça desses caras eles acham que estão evangelizando alguém? Eles só estão distanciando a gente deles. E eu já liguei pra polícia e falaram pra mim, você tem que ter no mínimo mais 3 casas pra poder formalizar uma denúncia. No caso, homossexuais, né? No caso, existe alguém na sua casa. Isso. O que eu posso dizer para você sobre isso é que a polícia lhe deu um ordenamento. Ela disse que você precisa de mais 3 pessoas para poder você formalizar uma denúncia. De casas diferentes. Sim. No caso de um terreiro, não precisa das 3 pessoas. Basta ligar. Essa é a realidade nossa. A polícia, ela adentra o espaço, ela invade. Eu estou falando a partir dos casos que já aconteceram em Teresina. Sim. E elas pegam o tambor e levam. Nossa, e tipo, eles têm alguma alegação com relação nessas horas? Reclamações de vizinhos. Só isso e... Sim. E aí é isso que eu quero dizer. Não existe ainda a formalização, existe a ligação. E aqui a gente não está falando de toda a polícia, não. Nós estamos falando que isso aconteceu em Teresina. Casos no assim. meu caso... Inclusive, o terreiro vai ter que construir uma acústica, que uma acústica é muito caro, vocês sabem disso. Sabemos. Para que ela possa promover os seus trabalhos. Você entendeu aí? Entendo. Eu queria saber se esse mesmo ordenamento serve para igrejas protestantes e até mesmo para a igreja católica. Não existe. De forma alguma. Porque nós estamos dentro de uma esfera de poder, onde a maioria de quem está sentado neste poder são pessoas católicas ou protestantes. Então, por isso que eu digo para os meus filhos e filhas, estudem, sejam juízes, promotores. A gente precisa de gente nesses espaços. Isso aí. Jorge, queríamos agradecer desde já a sua participação, né? A gente já foi o nosso episódio mais longo, quer dizer. Acho que foi, a conversa foi boa. Agradecer a tua participação, né? Que
foi bem agradável a questão, a conversa e tudo, e é sempre importante a gente trazer pessoas diferentes, que a Diferentes pessoa... pensamentos. Isso. E é basicamente isso, a gente já estamos em reta final e quiser falar mais alguma coisa, Vinícius? Eu só queria agradecer também, achei um bom papo e tem muita coisa ainda para se falar, cara. A gente pode ter outra Sim. oportunidade aí. E a gente agradece muito em nome do Nada Necessário. Então, assim, quero agradecer ao Nada Necessário, né? Na figura de vocês dois, muito simpáticos, atendeu a gente aqui super bem, recebeu a gente muito bem. Quero agradecer minha filha Tiesca, que veio me acompanhando, né? Agradecer todos os Salve, meus Tiesca. filhos e filhas, né? Minha tia está completando ano ontem, hoje fizemos uma festinha rápida e eu não deu para me participar com ela, porque a gente tinha esse compromisso. Mas também um beijo aqui para minha tia Dica, assim, muita saúde para ela, luz para todas as velhinhas tias que eu tenho. Mas eu quero dizer para vocês assim, eu desejo para vocês muito sucesso, sabe, que é o sentimento positivo, mas que a sabedoria estejam sempre em prontidão de vocês, para que na verdade possam conduzir vocês pelo caminho certo, né? Fazer dessa coisa que nós estamos engateando agora, fazer uma grande caminhada e uma construção coletiva, onde todos e todas que passarem por aqui possam contribuir de certa forma com mudanças necessárias que a sociedade, por exemplo, piauiense precisa, mas por que não dizer o Brasil? Porque eu quero que vocês estourem para o Brasil. E aí desejar que todos os orixás abençoem vocês e que isso aqui, vou dar só um ano, daqui a um ano a realidade de vocês vai ser muito melhor do que a de hoje. Então, não deixem de acreditar. Eu sei o quanto é difícil, o quanto tem sido desafiador para vocês, isso tudo. Não é fácil, eu sei que vocês estão aqui muito fortes nessas figuras, mas os bastidores falam mais, né, do que agora nesse momento aqui, vendo vocês, mas não desistam do sonho de vocês, acreditem, não esperem ninguém acreditar, acreditem por vocês, porque daqui a pouco, não tenho dúvida que vai aparecer muita gente acreditando. Isso é bom também. Então, muita luz na caminhada de vocês, muita sabedoria, muita saúde, muita paz e muita proteção. Muita axé para vocês, viu? Muito obrigado, cara. Vai dar certo. Galera, sigam a gente lá nas redes sociais, no plataformas de áudio, viu? No YouTube. Em breve estaremos aí. Instagram, a gente também tá concentrando nossas forças no Instagram. E você que tá assistindo a gente pelo Instagram, a gente tá transmitindo também agora. A gente agradece a todos que estão nos seguindo e até aqueles que estão dando dislike, viu? Valeu, Beleza. galera, e Um até abraço. mais.